Hoje eu vou te mostrar quem financiou o ministério de Jesus. Olha, pela tradição religiosa, a gente sabe que Jesus era carpinteiro, né? Apesar que o nome grego dado à profissão de Jesus é tecton, que abrange mais do que carpintaria. Mas vamos ficar com a tradição religiosa. Fato é que Jesus não exerceu a carpintaria enquanto ele estava exercendo o seu ministério. Então, como Jesus se mantinha? A ele e a seus discípulos. Vamos entender esse texto que está em Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 1 vai começar apresentando aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus ia passando pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. A comitiva de Jesus era muito maior do que apenas ele e os 12 discípulos. A gente sabe que dos 12 discípulos, pelo menos Pedro era casado. Então Pedro provavelmente era acompanhado pela sua esposa. Também haviam 70 apóstolos. Dentre esses 70 apóstolos, algum poderia ser casado, alguns poderiam ser casados, né? Mas não era só isso. Havia também pessoas que Jesus havia curado, liberto, expulsado espíritos malignos que também iam seguindo essa caravana de Jesus. Dados históricos estimam que a caravana de Jesus tinha entre 100 a 300 pessoas. Isso, para o contexto da época, é muita gente. Então, como que essas pessoas, junto com Jesus, eram mantidas? Era muita gente. Tinham que comer, tinham que parar, beber alguma coisa. Então, como que essas pessoas se mantinham? Olha o que Lucas vai continuar dizendo. Aqui a gente leu o versículo 1, vamos ler agora o versículo 2. Olha o que Lucas vai dizer. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. É muito curioso que Lucas apresente Maria Madalena dessa forma. Primeiro, a gente tem que entender a cidade de Magdala, que era uma cidade importante e que era uma cidade também de um comércio muito pujante. Por quê? A cidade de Magdala, ela tinha uma técnica de salgar os peixes. Era uma cidade que ficava na Galileia, perto do mar da Galileia. Então, era uma cidade que tinha como expertise salgar os peixes e exportar esses peixes para todo o Império Romano. Portanto, era uma cidade muito rica. Isso as escavações geológicas estão provando agora, que era uma cidade pujante, rica e que tinha essa técnica de salga de peixe para enviar os peixes para todo o Império Romano. Fato mais importante desse texto é que Maria não é apresentada pelo seu sobrenome. Olha, no tempo de Jesus, a mulher era sempre apresentada pelo sobrenome, ou o sobrenome do pai, que representava a família de origem dela, ou o sobrenome do marido, que representava que ela era casada. No entanto, Maria, chamada Madalena, significava que ela era de Magdala. Como ela não tinha um sobrenome nem do pai, nem do marido, isso demonstra que ela era uma mulher independente. Provavelmente uma comerciante da região de Magdala. Isso a gente vai ver por que os historiadores chegaram a essa conclusão de que era uma das comerciantes da cidade de Magdala. Mas fato é que ela não tinha um sobrenome apresentado. Lucas apresenta ela como Maria Madalena, ou seja, Maria de Magdala, e ela era, portanto, uma mulher independente. Só do fato dela estar ali seguindo Jesus mostra certa independência. Mas não era só Maria. Olha o que vai dizer Lucas no versículo 3. Também lhe acompanhava Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha, Joana, então, olha a importância social dela. Ela era uma mulher da aristocracia, era uma mulher importante. Por ela ter casado com um procurador de Herodes, que era uma função extremamente importante naquele tempo, demonstra que ela já vinha de uma família de origem de posses, de nome. Porque naquele tempo, quem era da aristocracia casava também com o aristocrata. Por quê? Para aumentar o recurso financeiro e aumentar o poderio político da família. Então, Joana provavelmente já era da aristocracia quando casou-se com Cusa, procurador de Herodes. E qual era a função do procurador? O procurador era responsável pelas finanças do rei. Era Cusa, o procurador, que guardava os bens e as propriedades do rei e o dinheiro do rei. Então isso mostra que Cusa era um homem de extrema importância e de extrema confiança de Herodes. Era um homem que tinha intimidade com Herodes. E aonde estava a mulher de Cusa? Na comitiva de Jesus, né? Ela abandonou o palácio, abandonou a aristocracia e foi seguir Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? Mas Lucas não termina o relato aí. Olha que interessante o que Lucas vai dizer ainda no capítulo 8, agora o versículo 3 inteiro, porque aqui eu desmembrei o versículo para explicar a função de Joana, agora vamos ler o versículo inteiro. Acompanhavam também a Jesus Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Então, além de Maria Madalena, havia também Joana, que era da aristocracia, havia Susana,
E Lucas nomeia, mas não explica de onde vem, o que fazia. Mas além dessas 3 mulheres, havia muitas outras que seguiam Jesus. Mas olha o que Lucas vai dizer no final. Que ajudavam a manter eles com seus bens. Opa! Então, quem financiou o ministério de Jesus foram as mulheres. As mulheres financiavam e ajudavam a manter eles, no plural. Eles representam quem? Toda a comitiva de Jesus. Então, a pergunta que nós devemos responder: quem financiou o ministério de Jesus? As mulheres. Sabe por que eu quis fazer essa aula? Porque eu acho totalmente conflitante. Um dos maiores países cristãos do mundo, um país que bate no peito para dizer que Jesus é rei, um país que vai às ruas fazer a marcha para Jesus, mas nós estamos vivendo uma epidemia de violência contra a mulher e de feminicídio. É um absurdo isso. Como que você quer me convencer que você é servo de Jesus e está vendo as mulheres sendo vítimas de violência, vítimas de feminicídio, e nós estamos de braços cruzados? Isso não existe. Foram as mulheres que financiaram o ministério daquele que vocês chamam de rei. Portanto, nós temos que ter cuidado em proteger as mulheres, que sempre foi o elo mais frágil. Não frágil em questão de emocional, sentimental, frágil socialmente. Frágil porque, na maioria das vezes, quem é vítima de violência são as mulheres. Dados estatísticos mostram que 95% da violência que acontece em âmbito familiar acontece com mulheres. Isso é um dado importantíssimo. Em um país cristão, onde nós dizemos que Jesus é rei, um homem que foi financiado no seu ministério por mulheres, nós devíamos ter mais respeito por elas, porque se não fossem as mulheres, eu nem estaria aqui hoje falando de Jesus. Foi elas que garantiram que o rei Jesus pudesse ter uma vida tranquila enquanto estava pregando o seu ministério. Tranquila entre aspas, né? Porque ele tinha muito problema para resolver, mas tranquila financeiramente, saudável. Jesus não precisava se preocupar com as finanças. Sabe por quê? Porque ele tinha as mulheres, e as mulheres financiavam o seu ministério. Isso possa servir de alerta para que a gente pense um pouco mais se nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo ou um evangelho que nós mesmos inventamos.